Daniela Lima traz bastidores saborosos do Supremo Tribunal Federal. Ela mostrou como o ministro Gilmar Mendes explicitou constrangimento no julgamento de Bolsonaro e o perigo internacional que corremos. Vamos entender essa história com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, Dani Lima agora no UOL, não está mais na Globo News, mas continua dando aí os comentários, os furos e tudo mais, né? Ela voltou muito bem, Sophie. Tá dando alguns bastidores do Supremo Tribunal Federal. E eu tava falando para você no entrecortes aqui nosso que é, hoje é o dia bizarro em que as notícias do Bolsonaro me deixam feliz, as notícias do Centrão me deixam deprê e as notícias dos Estados Unidos me deixam de cabelo em pé, Sofia. Então vamos começar aqui pelos Estados Unidos, que é o que está preocupando todo mundo. Parece que vai vir mais sanção e mais investidas contra o Supremo Tribunal Federal. A Dani Lima escreve aqui na coluna dela do UOL: o Supremo Tribunal Federal não crê em freio a Trump nos Estados Unidos e ministros aguardam mais lei Magnitsky. Aliás, quem ficar me corrigindo aí, essa lei, essa jossa é difícil de falar mesmo, tá? Nome russo e complicadinho. É cada vez menor a crença de integrantes do Supremo Tribunal Federal em um freio à investida de Donald Trump sobre a mais alta corte do Brasil, vindo dos próprios Estados Unidos. Nas palavras de um integrante do Supremo Tribunal Federal, está tudo dominado por lá, inclusive o judiciário. Integrantes da primeira turma se preparam para uma nova rodada de aplicações da lei Magnitsky, desta vez sobre outros 3 integrantes: Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, do grupo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, e mais 7 réus pelo planejamento da tentativa de golpe de Estado, que culminou no 8 de janeiro de 2023. Alexandre de Moraes já é alvo da penalidade que estrangula transações financeiras internacionais. No Palácio do Planalto, a avaliação é semelhante. Auxiliares que tocam a política internacional do presidente Lula veem uma nova rodada de sanções aos integrantes do Supremo. É de fato mais provável. Eles afirmam ainda que, ao publicar um artigo no New York Times no último final de semana, o presidente deixou claro que quer dialogar com Trump, não provocá-lo, como alguns integrantes do mercado financeiro avaliaram. O time de Lula entende que, como o americano vinculou diretamente as primeiras sanções de vistos para os Estados Unidos à paralisação do julgamento de Bolsonaro, o que não aconteceu, a Casa Branca ficou sem espaço para recuo após a condenação do ex-presidente. No Itamaraty, a ponderação é maior. Os diplomatas dizem que é preciso aguardar o que de fato virá, pois há quem, eles afirmam dentro do governo americano, já pondere sobre a conveniência de esgarçar ainda mais as cordas no Brasil, tendo tantas frentes de batalha dentro e fora dos Estados Unidos. Essa avaliação, eu não sou o maior fã do Mauro Vieira, mas essa avaliação do Itamaraty é precisa, Sofia. Também tem que ver até onde é conveniente para o Trump meter sanção. Se é melhor não fazer nada ou se ele vai fazer um negócio mais perigoso. Novas tarifas dos americanos ao Brasil são vistas como improváveis. O movimento robusto dos grandes empresários daqui com plantas de produção nos Estados Unidos tem conseguido reverter taxas impostas por Trump sobre alguns setores. Então a gente está vivendo, gente, e é um absurdo dizer isso, tá? A gente está vivendo um perigo de mais uma intervenção internacional no nosso sistema judiciário. A Sofia falou uma coisa genial aqui no Meteoro uma vez, que é o seguinte: se o sistema judiciário se submeter a isso, acabou o Brasil, gente. Tá? É a nossa última barreira de proteção. E aí, Sofia, tem uma notícia que a Dani traz também, que aí eu gostei. O quanto o Gilmar Mendes humilhou o Luiz Fux, que no final das contas é representante desses interesses. Tá se curvando aos americanos, tem a viagem garantida para Disney. E aí a Dani falou isso aqui no vídeo dela lá no UOL. Vamos ver juntos. O ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele esteve hoje em São Paulo e criticou o voto do colega dele, o Luiz Fux, que no julgamento de Jair Bolsonaro votou pela absolvição do ex-presidente da República. Vamos ver. Acho até, com todas as vênias, como vocês costumam dizer, que o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe,
não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Se o senhor tivesse na primeira turma, o senhor teria votado junto com o relator? De maneira inequívoca. Eu estou convicto de que ela é ilegítima e é inconstitucional. Por que, ministro? Porque, de fato, se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional. Bom, essa última fala, pessoal, estou aqui na geral. Dani, Essa postura do Gilmar Mendes, gente, deixa eu falar um pouco sobre o comportamento de Supremo Tribunal Federal. Não é comum o ministro manifestar uma opinião tão contrária à do Fux, tá? É normal haver divergências dentro da corte, mas o tom entre os ministros é de cordialidade. Tanto que tem um corte aqui do Meteoro da Bruna falando sobre a presença do Gilmar, que não está na primeira turma, no final do julgamento do Bolsonaro na primeira turma. O que significa que eles foram lá para enquadrar o Fux. Porque o negócio das 14 horas não passou batido. Dentro da corte isso virou um problema. O Gilmar forçou todo mundo a seguir a orientação da maioria. Que é o seguinte, vamos sofrer sanção, mas vai sofrer todo mundo junto. A gente vai abraçar o Alexandre de Moraes nessa. E aí vamos ouvir o comentário da Dani, que é bem bacana. Vamos lá. ele falava sobre a anistia, né? Que, segundo ele, esse projeto é inconstitucional. Então vamos fatiar aqui para todo mundo que está em casa conseguir entender. O ministro Gilmar Mendes teve a coragem de dizer em público aquilo que todos os colegas disseram em privado, ou a grande maioria dos colegas disseram em privado na semana passada, né? É o decano da Suprema Corte, é um ministro conhecido pela sua capacidade de comunicação e pelo fato de que simplesmente não tem medo de dizer aquilo que pensa. O ministro Gilmar Mendes, a gente já tinha apontado na semana passada o gesto dele de comparecer, sentar nas fileiras do último dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus outros 7 aliados condenados pela articulação da tentativa de golpe, era uma demonstração de solidariedade à turma, mas também ao ministro Alexandre de Moraes, que, conversando com o integrante do Supremo hoje, inclusive, disse que não cumprimentou Fux na quinta-feira, depois que o julgamento, antes do julgamento começar, ele simplesmente não dirigiu a palavra, mostrando como, né, o clima, de novo, né, está muito ruim lá dentro e não tem a ver com a discordância em si. Tem a ver com o fato de que o ministro Luiz Fux, no seu voto, ele foi elencando uma série de teorias, né, de teses que estão servindo de base para alimentar, nos Estados Unidos, inclusive, né, teorias sobre uma suposta fragilização do regime democrático no Brasil. E isso foi considerado pelos colegas como uma deslealdade. Então, o ministro Gilmar Mendes está falando em público, como decano, aquilo que muitos disseram em privado dentro do Supremo. Mas o ministro já havia dito aos colegas que faria um gesto público de solidariedade a eles. Então, quando ele diz, quando é perguntado, o senhor votaria com o relator? Ele diz sim, de forma inequívoca. Então, esse é o gesto público de solidariedade aos colegas que o ministro já havia dito que ia fazer e fez nesta segunda-feira aqui em São Paulo. Sobre o segundo tema, Diego Sarza, sobre a anistia. O fato de Gilmar Mendes, o ministro que mais fala com políticos há décadas no Supremo Tribunal Federal, porque egresso ele também, né, tem carreira no judiciário, claro, mas foi advogado-geral da União do governo Fernando Henrique Cardoso, sai de lá para o Supremo Tribunal Federal e manteve, assim como outros ministros que são egressos que participam, têm cargos no executivo, manteve o hábito de comunicar com todas as alas da política. Ele é um interlocutor de Tarcísio de Freitas, ele é um interlocutor de aliados de Bolsonaro no Senado, ele é um interlocutor de integrantes do governo Lula, ele é um interlocutor das diversas alas que compõem aí a nossa política hoje. Mas aí quando você tem esta pessoa dizendo que a anistia ele tem clareza que é inconstitucional, você forma uma maioria. Você tem já uma fala
dos 4 ministros que votaram pela condenação contra a anistia, você tem agora aí o decano e você tem muito provavelmente um 6º voto, ao menos, nas mãos do próximo presidente do Supremo, o ministro Luiz Edson Fachin. Ou seja, para quem está articulando a anistia no Congresso, é uma péssima notícia, porque significa que se tentar avançar com ela lá, alguém vai recorrer ao Supremo, por óbvio, e o Supremo tem nas mãos, com folga, faltando gente ainda aí que certamente seria ouvida e instada a se manifestar da mesma maneira contra a anistia, para barrar a anistia. Só para complementar o comentário da Dani, uma apuração muito bem feita. Fachin está alinhado com Gilmar Mendes. Luiz Roberto Barroso esteve presente e discursou na primeira turma, sendo que não é da primeira turma, alinhado com Gilmar Mendes. Eu diria para você também, Sofia, por mais que ele tenha sido um traíra com o Lula, o Toffoli está do lado do Gilmar Mendes. O Toffoli, que foi o cara que recebeu a primeira denúncia. Só tem 3 ministros a favor da anistia. O Fux, que é o recém-convertido, Nunes Marques e André Mendonça. Não tem mais ninguém. E o André Mendonça e o Nunes Marques fazem o jogo do Bolsonaro, são menos agressivos que o Fux. O Fux se ferrou nessa história. Sim, o Fux se ferrou nessa história. É sempre bom lembrar que existe uma política entre os ministros do STF. Eles tentam manter uma diplomacia entre eles. É claro que tem os arranca-rabos, né? Aquela briga do Barroso com o Gilmar Mendes, pré-bolsonarismo, sabe? É uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Mas existe os arranca-rabos entre eles, mas eles tentam manter algum nível de diplomacia entre eles, até porque um vai precisar do outro. Putz, olha, eu preciso do teu voto aqui junto comigo nesse caso. Aquele caso que me interessa caiu na tua mão, sabe? Existem diplomacia entre eles, política entre eles. Então não é bom se queimar com os coleguinhas. E o Fux conseguiu se queimar, mas queimar feio, não só pelo voto. O voto já seria o suficiente para fazer ele se queimar. Já seria o suficiente. Mas não, ele vai lá e faz um voto de 14 horas. Ele tinha 3 horas para falar. Ele tinha 3 horas, que era a duração da sessão. Era uma manhã. Sabe, Não era era das o dia 9 aos inteiro. meio-dia. Ele foi das 9 até as 9 da noite. Passou das 9 da noite, né? Então, assim, absurdo aquilo. E eu discordo do Iaterapia e do SafePath. Recém-convertido? Recém-convertido, sim. No caso dos bagrinhos, o Fux vota contra o Fux. Eu fiz corte aqui sobre isso. Os bagrinhos, o Fux agiu certo. Aí, quando lida com os caras que têm poder político, ele arrega. Esse é o Pois problema. Agora, a gente tem que lembrar que, assim, ele o cálculo político dele deve ser o de daqui a pouco eu me aposento. Né? Porque ele vai se aposentar, ele vai chegar aos 75 anos, se eu não me engano, em 2028, vai se aposentar do cargo de ministro do STF e já deve estar pensando aí em qual cargo político ele pode assumir. Mas, Fux, você vai precisar, talvez, mais ainda dos seus colegas do STF se você virar político depois que você sair da corte, sabe? Porque daí entra aquela coisa de foro Foro de prerrogativa. Foro de prerrogativa, isso de função, Uhum. você vai cair na mão desses seus coleguinhas. Não é uma boa você comprar briga com eles, mesmo se você estiver pensando em sair do STF. E tem a questão, agora tem um outro cálculo que a gente tem que pensar aí que pode estar sendo feito. E esse é bem preocupante. Se for esse o cálculo que ele está fazendo, é bem preocupante, que é o golpe pode ser continuado. Sim. O golpe pode não ter acabado. E ele o cálculo tá que ele contando com uma mudança dentro do Supremo. Exatamente. E ele tá contando que, olha, 2026 pode entrar um bolsonarista aí que vai encher a corte de bolsonarista. Uhum. Tarcísio. Ele pode estar contando que uma anistia pode passar. Uhum. Mas e o STF? Tá. O STF pode ser derrubado, sabe? E o voto dele de 14 horas foi para isso.
Ele pode estar contando aí que a gente pode ter uma mudança de regime. Feita pelos E Estados daí, Unidos. e daí, com o auxílio dos Estados Unidos, e daí os três que estão aí do lado da anistia, que estão do lado dos golpistas, podem se dar bem, enquanto os outros 8 podem rodar. Entendeu? E se é esse o cálculo político que ele está fazendo quando ele dá esse voto, a gente tem que estar muito preocupado. E, Muito. gente, a gente tem aí bons sinais de que a continuidade do golpe está rolando. A gente acabou de ver deputados e senadores sequestrarem a mesa dos presidentes das suas respectivas casas, tentando aí conseguir uma anistia para os golpistas. A gente tá vendo, dia sim, dia também, os Estados Unidos, através aí da figura do Marco Rubio, seu secretário de Estado, ameaçando nossa democracia. Então, Cuidado. a gente tem que tomar cuidado. O golpe não terminou. Exato. Estamos indo num bom caminho? Estamos indo num bom caminho, mas não isso baixar a mesmo. guarda. Não baixar a guarda. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, querida Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.